Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Que a graça, a paz, o amor do Senhor, a misericórdia seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nesse dia. Estamos aqui juntos nessa caminhada pela palavra e hoje nós vamos andar pelo Salmo 101 ao 110. E à primeira vista que parece que cada salmo fala de um assunto diferente. Mas quando a gente lê esses salmos ali em sequência, a gente percebe que todos contam a mesma história. A história de um Deus que permanece fiel e prepara a vinda do nosso rei, o rei perfeito. E tudo começa com Davi. O Salmo 101 ele foi escrito quando Davi ele já reinava sobre todo Israel. Jerusalém já era a capital e Deus já havia dado paz, de muitos inimigos. Mas mesmo vivendo ali um tempo de estabilidade, Davi entendia que a força de Israel não dependia de exército, não dependia de muralhas, dependia de homens que andassem nos caminhos de Deus. E por isso ele declara: cantarei a bondade e a justiça. E essas duas palavras mostram o caráter de Deus. E Davi desejava, do fundo do coração, refletir esse caráter como rei. E depois ele pergunta: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás a mim? Davi entendia que governar bem não era suficiente. Ele precisava andar perto de Deus. E ele toma uma decisão: eu viverei em minha casa com coração íntegro. Antes de corrigir o povo, ele olha para si mesmo. E ao longo do salmo, ele fala que vai rejeitar a mentira, a corrupção, a maldade e valorizar aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Mas a própria Bíblia mostra que Davi falhou, mostra seus pecados, seu arrependimento, que nos fazem olhar para muito além de Davi. Jesus ele viveu exatamente da maneira que Davi desejava viver. Ele foi o único rei perfeitamente justo, santo e sem pecado. E o Salmo 102, encontramos a oração aqui de um homem aflito. Ele diz: os meus dias desaparecem como fumaça. E mais adiante, eu sou semelhante ao pelicano no deserto. Vigio e sou como um pardal solitário no telhado. Palavras que revelam alguém cansado, sozinho e sem forças. E o Salmo também fala de Sião, da esperança de restauração de Jerusalém, refletindo ali o sofrimento do exílio. Mas no meio da dor surge uma grande esperança. Mas tu, Senhor, permaneces para sempre. Tudo pode mudar. Os impérios passam, as gerações mudam, mas Deus, ele permanece o mesmo. E no final desses salmos a gente lê: no princípio fundaste a terra, eles perecerão, mas tu permanecerás. E mais adiante, lá no Novo Testamento, Hebreus aplica essas palavras a Jesus, mostrando que Cristo é eterno e que permanece para sempre. E depois da dor, a gente ouve um cântico de gratidão. O Salmo 103 começa dizendo: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista ele lembra primeiro do maior presente de Deus. É Ele quem perdoa todas as iniquidades. Depois ele fala da cura, do livramento e da misericórdia do Senhor. Mas primeiro ele fala do perdão. E em seguida encontramos uma das frases mais lindas aqui desse salmo, que diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Na cruz, Jesus tornou esse perdão possível. E pouco depois ali o salmista declara: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E completa, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Deus, ele conhece as nossas fraquezas e ele continua nos tratando com amor. E essa compaixão foi revelada perfeitamente na vida de Jesus. E depois de falar ali da misericórdia de Deus, o Salmo 104 nos convida a olhar para a criação. O salmista ele contempla os céus, as montanhas, os rios, os animais e o mar, mostrando que tudo revela o poder do Criador.
Todos esperam de ti que lhes dê o alimento no tempo certo, falando que toda a criação depende do cuidado de Deus. O Novo Testamento revela isso, que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e que tudo nele subsiste. E o Salmo 105, o salmista relembra a história de Israel. Ele recorda a aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Depois fala de José, que mesmo vendido como escravo e preso injustamente, foi conduzido por Deus até se tornar governador do Egito e preservar-lhe muitas vidas. Em seguida relembra Moisés, as pragas do Egito, a libertação da escravidão, a nuvem, o maná, a água da rocha e a entrada ali na terra prometida. E tudo isso é resumido em uma única verdade. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Deus nunca esquece aquilo que ele promete. Mas a história não termina, né? Depois de lembrar tudo que Deus fez, o Salmo 106 mostra como o povo respondeu a tanto amor. O povo infelizmente respondeu com desobediência. O salmista relembra a incredulidade no Mar Vermelho, as reclamações no deserto, o bezerro de ouro, a rejeição da terra prometida, a idolatria que marcou a história de Israel. E enquanto o Salmo 105 destaca ali a fidelidade de Deus, o Salmo 106 revela a infidelidade do povo. E mesmo assim, Deus continuou demonstrando misericórdia. E o salmista declara: muitas vezes os libertou. E vai acrescentando, né, que o Deus, ele atentou para a aflição deles quando ouviu o seu clamor. Mesmo quando Israel falhava, Deus continuava ouvindo aqueles que se arrependiam. E essa misericórdia alcançou o seu maior cumprimento em Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. E depois dessa viagem aqui para Israel, nós chegamos ao Salmo 107. Tudo indica que ele foi escrito depois que muitos judeus voltaram ali do exílio. E o Salmo ele começa com um convite cheio de alegria. Rendam graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor. É um salmo de gratidão. E mais adiante o salmista apresenta 4 grupos de pessoas: os que estavam perdidos no deserto, os prisioneiros, os enfermos e os que enfrentavam grandes tempestades no mar. Embora cada situação fosse diferente, todas terminavam da mesma forma. Eles clamavam ao Senhor, o Senhor os ouvia, o Senhor os salvava. 4 vezes o salmo repete: na angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das tribulações. É uma mensagem clara que Deus continua ouvindo aqueles que clamam por Ele. E depois disso voltamos ali aos dias de Davi. No Salmo 108 ele faz uma declaração de confiança. Firme está o meu coração, ó Deus. Mesmo em meio às batalhas, Davi sabe que a vitória vem do Senhor. E já o Salmo 109 registra uma oração feita em meio à perseguição. Acusado injustamente ali, cercado por inimigos, Davi ele não busca vingança. Ele entrega sua causa nas mãos de Deus e pede que o Senhor faça justiça. E essa confiança nos leva ali ao último capítulo do dia, que é o Salmo 110, um dos textos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Davi ele escreve: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Séculos depois, o próprio Jesus cita esse versículo e mostra que o Messias seria muito mais do que um descendente de Davi. Ele seria o Senhor prometido. E pouco depois o Salmo declara: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus explica melhor essa promessa que se cumpre em Jesus. Ele é o Rei eterno, o sacerdote perfeito, aquele que reina para sempre à direita do Pai, intercedendo por seu povo. E ao terminar essa caminhada aqui do Salmo 101 ao 110, a gente percebe que todos eles contam a mesma história.
Eles falam de um rei que deseja viver com justiça, do sofrimento humano, da misericórdia de Deus, da beleza da criação, da fidelidade do Senhor na história de Israel, da infidelidade do povo e da esperança para todos os que clamam a Deus. E tudo isso aponta para Jesus, o Rei prometido. E esses salmos nos lembram que as pessoas falham, os reinos passam, as circunstâncias mudam, mas Deus ele permanece fiel. Amém? Que o Senhor fortaleça o nosso coração para continuar confiando nele em qualquer situação. E que a gente nunca esqueça das suas misericórdias, que a gente encontre descanso e permaneça firme na esperança que temos nele. Amém? Um grande abraço e até amanhã.